Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira profética. E hoje vou falar de um tema bacana, porém hoje é a primeira parte desse tema, que vai se estender para mais uma parte, porque nós não temos tempo para acabar hoje, que é um tema muito, muito extenso, e eu vou tentar simplificá-lo para que você possa ter toda a direção de Deus, possa compreender tudo aquilo que Deus quer falar com você em cima desse tema, que é a importância da paternidade espiritual. Tá? O tema dessa mensagem hoje é a primeira parte da importância da paternidade espiritual. Quantos têm um pai espiritual aqui? Tem glória a Deus? Que bom. Nós precisamos entender, já começando a ministrar, que é tão importante a paternidade espiritual, assim como é importante a tua busca de constante intimidade e relacionamento com Deus. Nós precisamos ver isso na Bíblia. Nós vamos mostrar para você isso na Bíblia. O que nós precisamos compreender com isso? O porquê que Deus deixou pais espirituais? Por que Deus, mesmo sendo um Deus que pode habitar com o seu espírito, que pode se relacionar com o homem, por que Ele deixa referências paternas? Por que Ele deixa referências de paternidade espiritual na vida do ser humano? Por que Ele deixa exemplos de paternidade na Bíblia? Porque a paternidade espiritual é a base fundamental para o seu crescimento, para a sua evolução. E a falta do crescimento de muitas pessoas dentro do Evangelho, a falta do crescimento das pessoas e do desenvolvimento das pessoas nesse ambiente profético é pela falta do reconhecimento da paternidade de Deus sobre sua vida. Nós precisamos entender isso. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Deixando claro para vocês, queridos, que essa mensagem, ela traz uma abertura de visão muito grande para aquilo que o Senhor determinou desde o princípio, desde o começo. Se você for observar, homens de Deus que cresceram, que desempenharam papéis importantes, eles tiveram homens que estavam sobre a vida deles, para direcioná-los, para dar posição, para dar entendimento, para abrir visão e, o mais importante, projetar. Ninguém é projetado se anda sozinho. Sabia disso? Ninguém é projetado se ele não tem uma referência sobre a vida dele. A prova disso é que nós viemos de uma família de paternidade. A prova disso é que você só está aqui porque um pai te gerou. Você só está aqui hoje porque um pai, ele gerou você. E por esse pai gerar você, hoje você está aqui. Porque se a tua mãe não tivesse um pai, você existiria? Você existe por quê? Porque a tua mãe tem um marido. Tá aí, seu pai. Mas se fosse só sua mãe, você existiria? Não. Então entenda, nós precisamos compreender que isso é muito importante. E dentro do Evangelho também se faz importante. Então, hoje eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Timóteo. Para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso. Eu tenho vários livros bíblicos que falam sobre paternidade e exemplos de paternidade espiritual. Amém? Eu tenho vários livros que nos comprovam a importância de homens de Deus de terem alguém sobre a vida deles. E o que isso projeta? Eu quero, nessas ministrações, que talvez a gente vá até domingo, ou talvez estenda para a próxima quarta em 3 ministrações, em 3 partes. Eu quero trazer para você exemplos bíblicos da importância disso. E você vai aprender comigo muita coisa. Amém? Segunda carta de Paulo, para Timóteo, no capítulo 2, fala o seguinte: Tu, portanto, o que está escrito aí? Meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas,
transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver-se em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Amém? O que me chama a atenção aqui, na carta de Paulo a Timóteo, é a expressão de Paulo em relação a Timóteo, o chamando de filho. E os leigos que não entendem um pouco, talvez achem que, se ler pela primeira vez a Bíblia, vai dizer que Timóteo era filho de Paulo. Você concorda comigo? Alguém que não tenha conhecimento bíblico, que pegue a Bíblia de uma hora para outra e chegue nesse texto e leia alguém dizendo, tu portanto meu filho, vai entender que esse Timóteo era filho do autor. Sim ou não? Porque essa expressão de filho, ela nos comprova a forma como Paulo enxergava Timóteo como filho. É isso que eu quero que você entenda. Só que nós precisamos entender que nesse caso aqui, nós encontramos também uma vertente para entender que Paulo enxergava Timóteo como filho, porque de uma forma Timóteo também se comportava como filho. É isso que nós precisamos entender. O problema de nós hoje, pais espirituais, líderes espirituais, muitas das vezes, de não identificarmos filhos, é porque alguns não se comportam como filhos. E esse é o problema. O problema é que muitos que devem se comportar como filhos, não se comportam. E é por isso que eu quero ministrar essas mensagens para você, para que você possa entender a importância disso. Aqui nós encontramos o Paulo chamando Timóteo de filho, mas eu entendo também que no relacionamento dos dois, Timóteo se portava como filho. E isso é importante. Sabe, muitas das vezes no engano, deixa eu te contar uma coisa que você precisa entender, porque eu prego sobre paternidade há muito tempo. Uma das ministrações, ou dos temas que eu abordo na Escola do Sobrenatural em Tocantins, é identidade e paternidade. Porque é isso hoje muito importante na vida de uma pessoa. A identidade e a paternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero só abrir para você uma coisa importante aqui. Se você pode ter todo o dom que você entenda que tem, você pode ter todo o talento que você tem, você pode fazer bem tudo o que você faz. Se você não reconhecer uma paternidade sobre a tua vida, você é anulado espiritualmente. Por quê? Porque você não consegue chegar mais longe. Porque o pai, ele projeta. E isso, se você não sabe, é uma das armas mais diabólicas que existem, tanto familiar quanto na casa de Deus. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala assim, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem aonde? Na face da terra. Então, só para você entender, às vezes a gente não percebe isso, né? Mas muitas das vezes eu pastoreando igreja, eu olho para a pessoa, eu vejo assim, uma pessoa com tanto talento, uma pessoa com tanto entendimento, tanta sabedoria. Só que eu começo a perceber que aquela pessoa ela não vai. Eu começo a perceber, escute isso, que aquela pessoa ela vive de altos e baixos. Eu começo a perceber que aquela pessoa ela não prospera. Eu começo a perceber que aquela pessoa ela não consegue romper limites. Aí, primeira coisa que eu faço, chamo a pessoa para uma conversa e faço uma pergunta: como é o seu relacionamento com os teus pais? E 99% dessas pessoas que não rompem, não crescem, não prosperam, não conseguem alcançar grandes níveis, sabe qual é a resposta? Essas pessoas inseguras, essas pessoas que vivem querendo voltar, essas pessoas que não têm segurança, sabe qual é a resposta? Eu não tenho um bom relacionamento com os meus pais. 99% dessas pessoas não mantêm um relacionamento sadio com pai e mãe.
E isso é uma estratégia satânica. Isso é uma estratégia satânica para que a pessoa não rompa, para que a pessoa não cresça. Talvez eu fale sobre paternidade natural para os próximos dias, mas hoje eu quero abordar a espiritual, que da mesma forma gera grandes problemas. Por quê? Porque você vem para uma igreja, você não caiu aqui de paraquedas, correto? Você vem para uma igreja, Deus te coloca dentro de uma igreja, Deus faz você se identificar com aquela igreja, Deus faz você se identificar com aqueles irmãos, e irmãos têm pai, sim ou não? Diga comigo, irmãos têm pais. Então, essa pessoa que está do seu lado é seu, e ela tem um pai. E se for um pai natural, amém, mas se for um pai espiritual, ele é pai de todos. Quando Jesus orou, ele ensinou a orar, ele disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu. Ali foi a apresentação da paternidade divina, Deus como Pai, que Cristo veio trazer. Então, quando nós estamos dentro de um ministério, dentro de uma igreja, sabe qual é o problema? É que hoje não se prega sobre isso, não se fala sobre honra à paternidade, não se fala sobre viver como filhos espirituais. E aí as pessoas vivem de qualquer jeito dentro de uma igreja. Existe um pai dentro de uma igreja, porque a conotação pai, padre e pastor é a mesma coisa, correto? Sim ou não? Sim ou não? Conotação de pai, padre e pastor é a mesma coisa. E dentro de uma igreja existe um pastor. As pessoas vão dentro da igreja, ela tem um pastor, mas as pessoas não têm um relacionamento paternal ou de paternidade espiritual com aquele pastor. Então elas vivem a vida delas fazendo o que elas querem. E eu te pergunto uma coisa: você que é pai ou mãe, um filho que vive sua vida, quando ele tem o poder de poder decidir alguma coisa, e ele vive a sua vida escolhendo por si, não honrando, não usando da cobertura da paternidade de seu pai, da sua família, e ele toma decisões, ele vai acertar sempre? O que ele vai acontecer com ele? Vai quebrar a cara. E essa é a intenção do mundo espiritual. Então você precisa entender uma coisa: qual é a intenção do mundo espiritual? Fulano de tal, ele está indo para aquela igreja é bênção, tem um bom pai lá. Tem um bom pai, um pai sábio, eu estou falando de pai pastor, né? Um pai inteligente, um pai sábio, um pastor que conhece, um pastor que direciona, um pastor que dá oportunidade. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar um problema no coração dele com esse pai. E aí ele vai ser estagnado. E se você for olhar isso biblicamente falando, é o que aconteceu em vários lugares. O que nós precisamos entender é que quando você está numa igreja, você veio para uma igreja, você precisa identificar quem é seu pai. Isso é muito importante para que você usufrua dessa paternidade, dessa cobertura espiritual sobre a tua vida, para que você tome decisões certas, para que você tome decisões corretas, para que você faça aquilo que é certo, não quebre sua cara. Por quê? Porque quando você age dessa forma, você cresce. E o que Paulo está dizendo a Timóteo é isso: tu, portanto, meu filho. Porque Paulo enxergava Timóteo como filho. E se Paulo enxergava Timóteo como filho, era porque Timóteo agia como filho. E nós estamos falando de agir como filho em várias questões: honra, respeito. Mas existe uma coisa que um pai se agrada demasiadamente num filho, quando ele obedece. Então entenda uma coisa: quando nós encontramos uma paternidade, quando nós encontramos uma igreja, quando nós encontramos um pastor, porque eu quero dizer para você, não esteja aqui somente porque a palavra é boa, não esteja aqui somente porque o grupo de louvor tem unção, não esteja aqui somente porque a igreja é gostosa.
Não esteja aqui somente porque você gosta de alguém que tem aqui. Não esteja aqui porque é conveniente. Esteja aqui porque você identificou uma paternidade sobre a tua vida, que vai ser uma referência sobre você, que vai te ajudar nos momentos difíceis, que vai te erguer quando você precisa ser erguido, que vai te direcionar às nações, que vai te ensinar o certo e que vai te cobrar quando você está errado. Porque hoje a maioria das pessoas estão numa igreja porque é conveniente. Aquela igreja tem aquela igreja tem um ministério de louvor que eu me amarro. Aquela igreja é bonita, gostosa. Aquela igreja é maravilhosa. Aquela igreja eu me sinto bem. Mas aquela igreja você não encontrou o Pai. E aí você vai ter problema. Você vai ficar somente curtindo uma reunião de encontro após encontro, porque você não identificou alguém que vai te direcionar. E o mais importante disso é que você encontre alguém que te dê direção, que te mostre o caminho, que te dê a direção da vida. E no próximo domingo eu vou mostrar coisas para vocês que você vai dizer assim: como assim que está na Bíblia eu nunca vi? Porque nós achamos que agora, nós temos um pai que é Deus, um irmão mais velho que é Jesus, então eu posso agora todas as coisas naquele que me fortalece, vou viver a vida do jeito que eu quero. Isso é verdade? Então não precisamos de pastor? E se não precisamos de pastor, também não precisamos de igreja. Se você quer viver a vida do jeito que você quer e fazer as coisas do jeito que você quer fazer, você não precisa de pastor para pastorear a sua vida e nem direcionar você. Quem entende o que eu falo? Isso que é importante. Então, quando nós olhamos para isso, nós enxergamos a ação de vida entre o Paulo e o Timóteo numa ação de paternidade. E ele fala o seguinte: olha, se você for ler a primeira e a segunda carta de Paulo para Timóteo, gente, quanta instrução. Se nós formos ler as duas cartas de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda carta, você só vai ver instrução, gente. Só vai ver palavras importantes. Só vai ver coisas assim maravilhosas que Paulo ele prega a seu filho Timóteo, trazendo direção, trazendo para Timóteo uma visão das coisas futuras, para que Timóteo fosse bem orientado. E aqui Paulo diz o seguinte, vamos ler de novo: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que é em Cristo Jesus. Primeira coisa, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, Timóteo, você precisa se fortalecer numa coisa chamada graça. Timóteo, você precisa se fortalecer numa coisa chamada graça. E quem sabe aqui o significado da palavra graça? Quem sabe? Vocês sabem. Favor não merecido. Então o que Paulo está dizendo ao seu filho Timóteo? O que Paulo está lembrando ele? Timóteo, fortalece-te no favor não merecido. Aproveita isso. Olha que instrução doida. Olha que instrução bacana. Filho meu, fortalece-te no favor não merecido. Porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Em Cristo, nós não merecíamos porque agora essa graça, esse favor que se estendeu, que nós não merecíamos, está aberta e livre para todos se fortalecerem nessa graça. Então, não perca seu tempo, fortalece nessa graça, se fortalece nisso, Timóteo. E aí ele fala no 2, agora, o que tu ouvistes, escute isso, ouvistes de quem? De mim, Paulo, transmite a outros homens. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Paulo tinha alguma dúvida que Timóteo deixou de ouvir? Paulo tinha alguma dúvida? Você sabe qual é uma das maiores frustrações de um pai? É quando ele tem que repetir várias vezes e mesmo assim ele sabe que o filho não ouviu. E você sabe qual é o problema hoje no evangelho? O problema da igreja hoje? Que as pessoas não ouvem quem tem que ouvir, mas ouvem quem não tem que ouvir. Tem muita gente hoje que está ouvindo pessoas de fora de casa e deixando de ouvir seus pais. Tem muita gente ouvindo pessoas de fora do evangelho, fora da congregação, fora do hábito dos seus irmãos. E se for para ouvir o pai, é depois que tudo se lascou. Aí não, a gente precisa falar com o apóstolo. Aí a gente falar com o pastor.
porque deu problema. Querido, deixa eu falar. Paulo não tinha dúvida de que Timóteo havia ouvido ele. É isso que eu preciso que você entenda. Você precisa deixar claro uma coisa, como filho espiritual, que você realmente está ouvindo. E você sabe quando eu sei que você está ouvindo? Imagine, quando as tuas atitudes demonstram que você ouviu. E aí nós precisamos entender dentro dessa palavra que Paulo tinha uma certeza. Paulo tinha uma certeza no seu coração que Timóteo havia ouvido, porque senão Paulo não tinha designado Timóteo a transmitir. E você sabe qual é o problema hoje da igreja não avançar? É que começa na área da paternidade. As pessoas estão dentro de uma igreja, mas elas não identificam uma voz pastoral, elas não identificam um pai espiritual sobre a vida delas. E por não identificar essa voz, elas não dão crédito ao que se fala. Sabe o que significa isso? Muitos líderes estão pregando e poucos estão ouvindo. E os poucos que estão ouvindo, eles vão transmitir para outros, mas nem todos vão. E esse é o problema. O problema é que se você não ouve seu pai, você não é levantado do céu. Deus não te levanta para falar. Se você eu até nessa semana coloquei no feed, né, e fiz um stories ontem sobre isso. Se você não se assenta para ouvir e aprender, não deve se levantar para falar. E isso é o maior problema que tem acontecido hoje. E eu até usei essa palavra. Por quê? Porque hoje o maior problema que nós temos é pessoas que não honram, não identificam pastores, pais espirituais sobre a vida delas, mas querem sair falando tudo que tem para falar para ir para Deus todo mundo, achando que estão abafando. E não estão, e não vão. Por quê? Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Davi veio correndo com a cabeça de Golias, a primeira coisa que Saul perguntou para Abner, o comandante do exército, era o quê? Quem é o pai dele? De quem esse rapazinho é filho? Porque aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava realizando, com certeza, tinha por trás, sabe o que? A projeção de um pai. É isso que você precisa entender. Eu estou pregando aqui nessa noite para que você entenda, querido, que a igreja no ano que vem ela vai ter que avançar. Eu já vou dizer para você, o ano que vem, essa igreja vai ser uma igreja que você não vai conseguir ficar confortável se você quer se esconder no meio do povo. Você não vai ficar confortável se você quer fazer de qualquer jeito. Você não vai ficar confortável se você não der fruto. Você não vai ficar confortável se eu não ver você crescendo. Porque essa é a atitude do pai, né? O que o pai faz? Eu cansei de ser acordado 6:30 da manhã com um barulho. Você sabe qual? Não. Fio de luz fazendo... Era a primeira. Primeiro ele chamava, a gente não escutava, daí depois a gente só escutava o fio de luz, porque a gente apanhava do fio de luz. Aí eu te falo uma coisa, isso fez bem para mim? Fez bem para mim? Demais. Pensa num cara que não perde horário. Pensa num cara que não gosta de ficar esperando por ninguém. Pensa num cara que é objetivo. Pensa num cara que se deu a palavra amanhã eu vou. Pensa num cara que aprendeu a honrar compromissos. Por quê? Porque teve um pai que me projetou. Teve um homem que me chamou para ser filho e que me trouxe a realidade daquilo que um dia eu viveria. E isso é igreja. Nós precisamos projetar vocês, mas entenda, para que eu projete você, eu preciso ter uma certeza. Para que eu, como pai espiritual, projete você, eu preciso ter primeiro uma certeza de que você está ouvindo. É isso que eu quero. Porque não adianta eu projetar você se você não tem conteúdo. Tu imagina, querido, vamos lá, amanhã alguém chega para mim e fala assim, quer ver uma coisa interessante? Olha só o que eu quero que você compreenda. Já algumas vezes eu recebi algumas ligações.
de pastores, amigos meus, dizendo assim, ó, apóstolo, o senhor... Até tem uma igreja aqui em Itajaí que a gente vai muito, que eu vou muito. E assim, esses tempos a pessoa me ligou, falou assim, ó, pastor, se o senhor puder, marca aí num dia tal para vir ministrar aqui. E se o senhor não puder, manda alguém daí para cá. Eu digo, beleza. Agora tu imagina, eu mando alguém que não me ouve. O que acontece? Acabou a reunião do encontro da pessoa, eu vou ligar lá, daí irmão, deu tudo certo? Tu tem certeza? Porque o pastor que recebeu lá, ele me conhece, né? Digamos assim, ele me conhece, ele me ouve quando eu vou lá. Aí eu mando alguém que não me ouve. E aí quando acaba eu ligo para ele, daí como é que foi? Ele disse, tu tem certeza que esse homem congrega aí com o senhor? Por quê? Porque não vai falar a mesma língua. Ou não vai falar daquilo que recebeu. Então entenda o que eu quero que você compreenda. Paulo estava projetando Timóteo com uma certeza. O que tu ouviu de mim, e eu sei que tu ouviu, agora tu transmite a outros. Isso é projeção de paternidade. E é para isso que o pai espiritual existe. Entenda, meu irmão, você sabe qual é na realidade a certeza do resultado de que a minha paternidade está gerando resultado em você? É que você um dia tem que chegar mais alto do que eu. Não existe isso dentro de uma igreja, que ninguém pode ser maior que o seu pastor, que ninguém pode ser maior do que seu líder. Não existe isso. Por quê? Porque quer ver quem aqui é pai? Você não quer que seu filho seja mais do que você? Quantos pais estão aqui hoje e querem que seus filhos sejam muito mais do que vocês? Sim ou não? Então isso é paternidade. Dentro de uma igreja, nós também, como pais espirituais e pastores que somos, também precisamos entender que nós não somos a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto, e que todos aqueles que estão comigo não podem ser inferiores a mim. Pelo contrário, o que estão comigo tem que ser melhores do que eu e ir além da onde eu fui, porque assim eu provo que a minha paternidade, ou que a minha cobertura está dando resultado em você. Se você não ir além do que o meu ministério não deu resultado. Se você não pregar melhor do que eu, o meu ministério não deu resultado. Sabe o que é interessante isso? As pessoas que ouvem uma palavra dessa, elas começam a anotar, e ela depois diz, eu estava lá e eu comecei a anotar, e daqui a pouco abriu a minha mente, e eu comecei a ouvir o Senhor, e daqui a pouco veio isso, veio aquilo, e Deus me deu uma palavra. Legal, é isso mesmo? É assim? Significa que você está ouvindo? Agora, se tu não teve nada, não revelação nenhuma, não pegou nada, não recebeu nada, cuidado, você não está ouvindo. Então a preocupação de Paulo era agora só alertar Timóteo de uma coisa: te fortalece na graça, te fortalece no favor não merecido que está em Cristo Jesus, que morreu por você, que no madeiro curou você e liberou cura sobre você. Te fortalece nessa graça. Agora, o que tu ouviu de mim, chegou o momento de você ir. Agora, o que tu recebeu de mim no meio de outras testemunhas, ele está falando aqui, transmite, no versículo 2, a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Então vamos lá. Vamos entender uma coisa importante aqui, a sequência dessa escala. Primeiro, eu me torno filho. Amém? Primeiro, eu me torno filho. Segundo, eu me fortaleço sempre na graça que há em Cristo, porque essa graça é a graça que fortalece tanto o pai quanto os filhos. Depois, eu me asseguro de que eu estou naquele ambiente, identifiquei o meu pai espiritual e estou ouvindo. E se eu estou ouvindo, eu preciso colocar em prática para que chegue o dia da projeção. O dia da projeção. E aqui Paulo sabia de uma coisa, que ele estava sendo recolhido. Aqui Paulo sabia que ele estava sendo levado.
Aqui Paulo sabia que não restava a ele mais tempo, mas que ele tinha alguém importante que continuaria com o seu propósito. E esse era Timóteo. E ele fala o seguinte: então o que ouviste de mim diante de outras testemunhas, transmite a homens, o que está dizendo aqui? Fiéis. Fiéis. Agora Paulo está dizendo o seguinte: o que tu recebeu de mim, no meio daquelas outras pessoas como testemunha, você vai e transmita agora a homens fiéis. E por que ele chama a atenção para esses homens para serem fiéis? Por quê? Porque os fiéis guardam e retêm aquilo que é bom. Você sabe por que Jesus muitas vezes falava em parábolas? Muitas vezes Jesus falou em parábolas e sabia que estava falando em parábolas, e falava em parábolas e sabia que o povo não estava entendendo. Sim ou não? Porque ele falava em parábolas e deixava no ar assim, e de repente largava uma parábola e saía andando. Aí tinha uma diferença. Os que haviam identificado Jesus como paternidade faziam o quê? Faziam o quê? Não, isso não vai ficar assim. Eu não entendi. Isso não vai ficar assim. Eu não entendi esse negócio. Aí cutucava o Pedro, cutucava o Tiago, cutucava o João, falava: tu entendeu? Eu não entendi, cara. Tu entendeu, João? Também não entendi. Então nós temos que falar com ele. Vamos lá que ele está indo lá. Jesus, chega aqui, vai. Explica pra gente esse negócio, porque a gente não entendeu. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o problema da igreja hoje? As pessoas não entendem e vão para casa. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas não é bater cartão aqui dentro. É vir aqui entender. E se não entender, perguntar, questionar. Você tem todo direito, claro, você não vai sair questionando no meio do encontro, né? No meio da ministração, enquanto alguém está pregando, você vai levantar a mão. Não é, mas você precisa questionar. Por quê? Porque se está na Bíblia e você não entendeu, você precisa entender. E Jesus pregava em parábolas e de repente ele largava a parábola e saía. Mas quem ia atrás? Aqueles que haviam identificado Jesus como pai. Aqueles que haviam identificado Jesus como líder. Eu estou falando de paternidade espiritual, amém? Porque Jesus é o nosso irmão mais velho. É isso que eu preciso que você entenda. Então Timóteo, Paulo sabia que Timóteo havia ouvido. E agora ele fala: transmite a homens fiéis. Você sabe por que ele diz transmite a homens fiéis? Porque o que eu transmiti, o que eu passei para você é importante. É importante. Sabe o que significa isso? Nós precisamos entender que precisamos buscar o conhecimento das coisas importantes do reino através daquele que está como o comando, o governo. Precisamos entender o que Deus está falando. Mas deixa eu dizer uma coisa: são poucas as pessoas que chegam para mim e falam: apóstolo, o que Deus está falando com o senhor? Talvez com medo de eu perguntar. Eu vou falar o que Deus está falando comigo, você fala o que Deus está falando contigo, tá bom? Porque pode acontecer isso. Se alguém chegar para mim e falar: apóstolo, o que Deus está falando com o senhor nos últimos dias? Aí eu vou dizer para você o que Deus está falando comigo. Talvez eu diga: tá bom, e agora o que Deus está falando contigo? Aí talvez você, por não estar ouvindo algo, não queira me perguntar. Mas sabe de uma coisa legal, gente? A melhor coisa que tem é quando você chega para seu pai. E quando, sabe que seu pai, quem aqui já viu, né? Quando a criança, né, o pai chega e começa a se arrumar, o que a criança pergunta? Onde é que o senhor vai? Eu quero ir junto. Eu posso ir? Não é assim? Por que na igreja é diferente? Claro, eu entendo por quê. Porque primeiro, as pessoas já nem identificam paternidade dentro da igreja. Elas não identificam quem elas devem ouvir e honrar dentro da igreja. E se elas não identificam uma figura de paternidade para honrar dentro da igreja, elas também não vão querer saber para onde essa pessoa vai. Para onde for está tudo certo. O importante é que eu vá. Para onde ele for está tudo certo. Aí eu te pergunto: está certo?
Deixa eu te contar uma coisa, Jesus, ele andava com seus discípulos, e chegou uma época que Jesus ele começou a esclarecer algumas coisas importantes. E aí, os discípulos não ouviram. E aí Jesus continuou esclarecendo algumas coisas, como por exemplo, gente, o pastor será tirado das ovelhas. Gente, vai ter que morrer, o pastor vai ter que morrer. E eles não queriam entender isso, não queriam entender isso, até que Pedro um dia se levantou e falou: ó, Senhor, para com esse negócio de falar que vai morrer, porque isso aí já não está legal. Aí Jesus se levanta e diz para trás dele: Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus. Mas Jesus estava dizendo para onde ia, sim ou não? Alguma vez Jesus deixou alguma coisa em oculto? Sim ou não? Nunca. Tudo, até que ressuscitaria, que morreria, e que os profetas já haviam falado sobre ele. E Jesus deixou claro tudo aquilo que era necessário. Então entenda uma coisa: você quer crescer, identifique seu pai e saiba para onde ele quer chegar. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Que as pessoas não sabem quem é pai e não sabem nem para onde ele quer chegar. E por não saber para onde ele quer chegar, também não tem direção. Por isso que no próximo ano eu vou chamar todos os líderes aqui, já vou dar um feedback para vocês e vou perguntar: bom, para onde você quer chegar? E depois vou dizer para onde que eu quero que você chegue. Porque se você está aqui, você tem que querer chegar onde eu quero chegar. E se eu vejo que você não está chegando, você precisa de uma ajuda para chegar onde você tem que chegar, amém? Porque não podemos ficar aqui um olhando para a cara do outro, esperando a volta do Senhor Jesus. Nós temos que saber para onde queremos ir, para onde queremos chegar, o que queremos fazer, principalmente do nosso ministério. Então o que Paulo está dizendo aqui: meu filho, chegou a hora de tu começar a transmitir o que tu ouviu de mim, a homens fiéis e capacitados que discipulem a outros também. Isso é projeção. A paternidade gera projeção. Uma paternidade espiritual gera projeção. Você precisa saber por que está nesse lugar, quem é teu pai espiritual, para onde ele quer chegar, o que ele quer fazer, e se encaixar a visão dentro daquilo que você foi chamado para fazer. Quem entende o que eu falo? Transmite. O que eu viste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. Escolhe. Então entenda uma coisa: escolhe agora fiéis, porque o que eu falei é importante. Ele está dizendo assim: olha, não fala o que eu falei para qualquer um, porque tu vai te desgastar. Você sabe qual era a preocupação de Paulo aqui, para Timóteo escolher homens fiéis? Você sabe? Para que ele não se desgastasse. Porque você sabe o que mais desgasta um líder? Você sabe o que mais desgasta um líder? É ele ter que repetir várias vezes as coisas a pessoas infiéis. Isso desgasta a liderança. O que desgasta um pai e uma mãe é o quê? Não é quantas vezes você tem que dizer para o seu filho botar o chinelo no lugar que ele não bota. Isso não desgasta? Sim ou não? Então quando Paulo olha para Timóteo e fala: agora Paulo, Timóteo, o que tu ouviu de mim diante das testemunhas, não perde teu tempo para transmitir para infiéis. Agora Paulo está dizendo o seguinte: escolhe os fiéis e transmite tudo que eu te passei para esses homens, porque não é somente isso, porque para que eles também possam discipular os outros. Então entenda uma coisa: a minha observação sobre a sua vida é observar o que você está fazendo. Porque quando eu observo quando o pai observa o que o filho está fazendo, o pai entende se o filho está ouvindo. Sim ou não? Quando o pai olha para o filho e vê ele fazendo errado, mas o pai falou o que ele tem que fazer e vê que ele está fazendo errado, o pai entende o quê? Ou ele não me ouviu, ou ele é desobediente. Então é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que chegou o tempo da igreja do Senhor avançar. E o que mais tem travado a igreja do Brasil, e eu não vou falar do mundo, porque eu não estou lá fora, nas outras nações,
embora já visitei muitos outros lugares e até outras nações, e já vi o quanto a igreja está realmente se esfriando fora do Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a igreja do Brasil ainda tem chama. Sim ou não? A igreja do Brasil ainda tem pessoas que querem. Eu fiquei sabendo hoje que o número de desigrejados, pessoas que desistiram de congregar, chegou a 20 milhões no Brasil. Agora, 20 milhões de pessoas que um dia estiveram dentro de uma igreja, hoje não querem mais estar dentro de uma igreja. 20 milhões. E eu não vou culpar pastor, líder, e nem vou culpar pessoas. Mas eu vou te falar uma coisa: a igreja do Brasil precisa de direção. Eu vou te contar uma coisa como apóstolo dessa nação, como um homem que ensina outras pessoas, como um homem que senta para ouvir meu pai. Porque você acha que eu fui fazer o que agora em Tocantins? De quarta até segunda. Eu fui sentar para ouvir o meu pai, porque eu identifiquei um pai. Eu fui aprender com ele. Então, eu não culpo pastores, eu não culpo, mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja do Brasil, ela precisa de direção. Sabe por quê? Parece que nós estamos vivendo assim, cada um por si, Deus por todos. E não é. Nós somos uma família. Você concorda comigo? Nós somos uma família. Cada igreja é uma família. Cada igreja tem uma liderança de pai, mãe. Cada igreja tem uma identidade. Cada eclésia estabelecida em cada esquina desse Brasil tem do nosso Brasil, ela tem uma identidade a cada estado, a cada lugar. E eu vou te dizer uma coisa: ela só precisa de direção. Mas entenda, hoje não falta pessoas falando. Você concorda comigo? Falta pessoas que ouçam. Não tem falta de direção. Se você vai em qualquer igreja hoje, você entra e senta, você ouve uma direção. Em qualquer igreja que você for agora, que estiver com as portas abertas, e você entrar e sentar nas últimas cadeiras, você vai ouvir alguém dando direção. Sim ou não? Sim, você vai ouvir. Não é a direção que falta. O corpo está um pouco fora da direção porque não ouve. E se nós não ouvirmos, o que vamos transmitir? Pergunta para o seu irmão: se você não ouvir, o que você tem para transmitir? Batizei. Se nós não ouvirmos, o que temos a transmitir? Essa era a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo é que Timóteo tinha recebido, ele tinha certeza, ele ouviu perante outras pessoas. Paulo sabia que Timóteo era filho. Paulo sabia que, como um bom filho, Timóteo havia guardado dentro dele todas as palavras que Paulo havia falado. E agora Paulo sabia também que seu tempo estava chegando, que Paulo estava no fim de seus dias, e que agora Paulo precisava projetar Timóteo a escolher homens fiéis e capacitados. Sendo fiéis por quê? Porque Paulo sabia que se Timóteo começasse a falar para pessoas que não dão crédito, que não dão ouvido, talvez ele se desgastaria. Porque isso acontece quando nós viemos aqui com uma baita palavra, com uma baita direção, e meia dúzia de 100 ouvem. Porque depois, na próxima semana, você vê um monte de gente fazendo tudo errado. Aí você vai para Deus orar: Senhor, o que está acontecendo? Sou eu que não estou falando, esse povo que não está ouvindo. Aí Deus fala: realmente, o povo não está ouvindo. E aí você entende que pelo povo não ouvir não tem resultado, porque o povo não consegue crescer, não consegue prosperar, não consegue avançar. Então entenda, meu irmão, chegou o tempo de você identificar sua paternidade espiritual e sentar para dar crédito e ouvir, sentar para entender para onde essa igreja quer chegar, o que ela quer fazer, no reino de Deus, qual é o papel dela, e poder avançar junto no reino. Por quê? Porque 2025 está aí. E você vai entrar 2025 de novo da mesma jeito, sentado no banco da igreja? Vai. Você não está cansado disso, meu irmão?
Você não está cansado? Você não está cansado? Fala para mim, tá ou não está? Você não está cansado de entrar mais um ano da sua vida sentado do mesmo jeito, sem ganhar ninguém para Cristo? Olha o que Paulo fala aqui: que esses homens sejam fiéis e capacitados para que igualmente possam discipular os outros. Isso é uma sequência, é uma transferência. Isso é uma transferência. Então o que eu ouço, eu transmito para pessoas que vão transmitir também. Isso é transferência. Mas para isso eu preciso identificar. Então, amados, deixa eu te dizer uma coisa: não temos mais tempo para brincar de igreja. Não temos mais tempo para ficar nos reunindo de quarta e domingo. E tu sabe por que as pessoas não querem mais congregar? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque tudo é igual. É sempre a mesma coisa. É a mesma coisa. E chega da mesma coisa, irmão. Nós temos que começar a entrar a um nível que não tem mesma coisa. A gente tem que entrar num nível de pessoas que entraram como Evan Roberts, lá no país de Gales. Eu tive lá na Capela Moriá, em País de Gales. Foi o maior avivamento do Reino Unido. Foi o avivamento do país de Gales que atingiu e que instigou o avivamento da Rua Azusa. O avivamento do país de Gales, sabe o que aconteceu? Evan Roberts, um menino de 20 e poucos anos, e sua esposa, líderes de jovens. Eles se reuniam dentro da igreja para orar e diziam assim, Evan Roberts dizia: chamem o Espírito para que ele venha. Venha Espírito, venha sobre nós. Venha e tome esse lugar. Daqui a pouco estava todo mundo embriagado, chapado. E aí sabe o que estava acontecendo? As pessoas passavam na frente da Capela Moriá, que é uma rua, uma avenida asfaltada, como aquela ali, a nossa Indaial. E elas eram cheias do Espírito na rua. Alguns caíram endemoniados, alguns eram curados. Sabe o que significa isso? Avivamento. Então as pessoas, elas vêm para cá e elas sabem já o que vai acontecer, do começo, meio e fim. Chega disso. Está na hora da gente começar a mudar isso. Está na hora da gente começar a mudar esses encontros e reuniões. O que vai ser? Vai ser o que Deus quer, vai acontecer o que o Espírito quer. Só que é o seguinte: vamos obedecer ao Espírito. Porque uma frase que Evan Roberts dizia: obedeçam o Espírito. Vamos obedecê-lo. Quando ele vir, vamos deixar ele agir, e vamos deixar ele tomar, e vamos deixar ele fazer. Mas entenda. Quando você senta na sua mesa, pai, mãe, filhos, você sente naquela mesa a glória de Deus? Quantos aqui já sentaram em família? Sentaram em família, pai, mãe, irmãos, para comer, fizeram uma oração e sentiram uma graça, sentiram uma unção, sentiram algo diferente naquele ambiente, sentiram multiplicação, sentiram tanta coisa gostosa. Quantos já sentiram isso? É assim que acontece quando os filhos se reúnem com seus pais. Então nós, como igreja, precisamos nos reunirmos também como família. Quantos filhos eu tenho aqui? Digam amém. Aproveite a paternidade espiritual que foi estendida até você. Aproveite como? Eu não sei como que Timóteo aproveitava essa paternidade de Paulo, mas Timóteo era visto como filho. Aproveite essa paternidade, querido, sabe como? Deixando-se ser discipulado, se deixando ser ensinado. Aproveite essa paternidade, se deixando ser conduzido. Aproveite essa paternidade ouvindo o que Deus está falando para o seu líder, querendo entender o que Deus está transmitindo para o seu líder. Identifique essa liderança e com certeza eu vou dizer para você que Deus há de te projetar. Eu tenho certeza no meu coração que Deus há de te levar a lugares mais altos.
em seu espírito. Mas para isso, nós precisamos ouvir. Nós precisamos nos submeter a ouvir, a identificar a voz de Deus através da vida daquele que o Senhor nos colocou. Eu quero orar com você nessa noite.